Ana, falta muito? Perguntou Lucas, esfregando os olhos ainda sonolentos, enquanto a mãe tentava fechar o zíper da mochila surrada. Já vai, meu amor, respondeu ela, tentando manter o tom calmo apesar da pressa. Eram 5h45 da manhã e o ônibus, que levava até o bairro nobre do Morumbi, passava às 6 em ponto. O pequeno apartamento no Capão Redondo cheirava café forte e sabão em pó. As paredes descascadas testemunhavam anos de esforço silencioso. Ana colocou o casaco gasto, beijou o filho na testa e o conduziu até a porta. Vai direto para a escola depois que a dona Rosa te deixar, tá bom? Nada de ficar na rua. Ele assentiu, abraçando-a rapidamente antes de correr escada abaixo. Ficou sozinha por um instante, ouvindo o eco dos passos do menino e o barulho distante dos ônibus iniciando o dia. Respirou fundo e saiu também, carregando o balde com produtos de limpeza e o pano enrolado no ombro. O ar da manhã paulistana era frio e úmido. No ponto de ônibus, trabalhadores esperavam em silêncio, cada um mergulhado nos próprios pensamentos. Ana observava os rostos cansados refletidos no vidro da parada. Mulheres com uniformes de hospital, homens com botas de obra, estudantes com mochilas pesadas, todos movidos por uma força invisível que os empurrava para frente, apesar do cansaço e das contas por pagar. Quando o ônibus chegou, lotado, ela se apertou entre os corpos e segurou firme no ferro superior. O trajeto até o condomínio onde trabalhava durava mais de 1 hora, tempo suficiente para repassar mentalmente a lista do dia, limpar o hall principal, lavar o chão da cozinha gourmet, passar as camisas do dono do apartamento, verificar se havia serviço extra do outro lado da cidade. Carlos se arrumava em frente ao espelho de seu closet de vidro. O relógio suíço marcava 7 horas. Ele ajustou a gravata azul escura e observou por um segundo o próprio reflexo. 38 anos, cabelo negro bem miquertado, olhar firme, mas cansado. A cobertura em que morava parecia a saída de uma revista de arquitetura menos minimalista, fria, silenciosa demais. O celular vibrou sobre o balcão. Senhor, o motorista já está aguardando na garagem, informou o assistente por mensagem. Carlos respondeu apenas com um ok, pegou a pasta de couro e saiu. Tinha reuniões desde as 8 até o fim da tarde, contratos milionários a assinar, mas uma sensação vaga de vazio o acompanhava como sombra. Às 8h20, Ana descia do ônibus na avenida arborizada do Morumbi. O contraste entre o bairro e o lugar onde vivia era gritante. Carros de luxo, calçadas limpas, segurança particular. Passou pelo portão de ferro do condomínio e cumprimentou o porteiro. Bom dia, dona Ana. Bom dia, seu Walter. Pegou o elevador de serviço e subiu até o 11º andar. O apartamento do Sr. Carlos Mendes ocupava todo o andar, amplo, silencioso, cheio de superfícies que refletiam a própria solidão do dono. Ana trocou os sapatos, colocou as luvas e começou o trabalho. Primeiro a cozinha, tudo de inox, tudo impecável. Depois a sala com vista panorâmica para a cidade. Enquanto passava o pano no chão de mármore. Pensava no almoço simples que faria mais tarde para o filho. Arroz, feijão e o resto de frango desfiado. Carlos chegou pouco depois, falando ao telefone. Ana se apressou em recolher o balde, tentando ser discreta. Sim, assina o contrato e manda para mim até o meio-dia, dizia ele, atravessando a sala. Parou por um instante, notando a diarista curvada sobre o chão. Bom dia! Disse apenas. Bom dia, senhor. As vozes ecoaram secas no espaço. Quando ele entrou no escritório, Ana permitiu-se respirar. Havia algo na presença daquele homem, menos a rigidez, o silêncio, que a deixava alerta. Terminou o serviço, recolheu as coisas e foi até a área de serviço. Antes de sair, percebeu que havia um lenço esquecido sobre a bancada da cozinha manchado de café. Dobrou-o com cuidado e o colocou sobre o balcão. Detalhes pequenos, pensou, mas era no detalhe que ela encontrava sentido. No fim da manhã, Carlos saiu apressado novamente. Ao passar pela cozinha, notou o lenço dobrado e uma xícara limpa que ele tinha deixado suja. Uma lembrança do toque invisível de alguém que cuidava sem ser visto. Pegou o carro e partiu,
À tarde, o céu escureceu de repente. Ana caminhava até o ponto de ônibus com a sacola de produtos quando as primeiras gotas começaram a cair. Apertou o passo, mas em segundos a chuva virou tempestade. Sem guarda-chuva, correu até uma marquise estreita, tentando proteger a bolsa e o uniforme. Foi quando um carro preto parou alguns metros adiante, o pisca-alerta ligado. O motorista saiu e abriu o porta-malas. Parecia ter problemas com o pneu. Ela reconheceu o rosto. Era o mesmo homem do apartamento. Por instinto, correu até ele. Senhor, precisa de ajuda? Carlos levantou o olhar, surpreso. Você? Sou eu, Ana. Trabalho lá na sua casa. Ele hesitou, olhando o pneu furado e depois a chuva. Acho que o estepe tá preso. Ana abaixou-se sem pensar duas vezes, ajudando a soltar o suporte. As mãos molhadas escorregavam, o cabelo colava no rosto. Deixa que eu faço, ele disse, mas ela já tinha conseguido destravar a peça. Pronto, agora é só trocar. Carlos a observou, entre surpreso e impressionado. Havia algo de firme e natural nela, uma coragem prática que contrastava com as pessoas que o cercavam no dia a dia. Quando terminou, Ana sorriu de leve. Pronto, senhor, já dá para chegar em casa. A chuva diminuía. Entre no carro, vou te deixar no ponto. Não precisa, tá perto. Insisto. Ela hesitou, depois aceitou, encharcada. O interior do carro cheirava a couro e perfume caro. Ana tentou se encolher, para não molhar o banco. Pode relaxar, disse ele olhando de relance. Trabalha comigo há quanto tempo? 3 meses, senhor. E mora onde? Capão Redondo. Ele franziu o senho. Longe? É, mas é o que tem. O silêncio seguinte foi quebrado apenas pelo som dos limpadores de para-brisa. Quando o carro parou no ponto, Ana agradeceu. Obrigada pela carona? Obrigado você pela ajuda. Ela abriu a porta, mas ele chamou. Ana, espere. Estendeu-lhe uma nota dobrada. Pelo pneu, ela olhou para o dinheiro e depois para ele. Não precisa, senhor. Foi só um favor. Mesmo assim, prefiro não. Obrigada. Fechou a porta e correu sob a garoa. Carlos ficou observando pelo retrovisor até que a figura dela desapareceu entre os ônibus. Naquela noite, Ana chegou em casa exausta. Lucas fazia a lição de casa sobre a mesa improvisada. Mãe, choveu muito, muito. Você tá encharcada. Já vai passar? Sorriu e foi trocar de roupa. O menino contou animado sobre a escola enquanto ela preparava o jantar. A professora disse que eu desenhei bem. Claro, meu artista... A luz piscou e apagou por um segundo, depois voltou. Conta-me uma história. Mãe, Ana sentou-se na cama e começou a inventar uma sobre uma mulher que trabalhava tanto que o vento levava o cansaço embora enquanto ela dormia. Lucas adormeceu antes do final do outro lado da cidade. Carlos estava no escritório, olhando os documentos que deveria revisar, mas a imagem da mulher na chuva, abaixada junto ao pneu, não saía de sua cabeça. Havia visto 1000 rostos em sua vida de negócios, mas aquele, determinado, sereno mesmo na adversidade, o desconcertara. Serviu-se de um copo de vinho e foi até a janela. A cidade brilhava abaixo, uma constelação de luzes e ruído. E em algum ponto pensou, aquela mulher simples devia estar lavando o uniforme para o dia seguinte. Sentiu uma pontada de algo que não sabia nomear. Curiosidade, talvez, ou inveja de uma força que ele há muito perdera. No dia seguinte, Ana voltou ao trabalho. Ao entrar no apartamento, percebeu sobre a bancada uma sacola de papel com o logotipo de uma loja cara. Dentro, uma caixa de sapatos e um bilhete. Para os dias de chuva, Carlos. Carlos. Ficou parada por um instante, entre surpresa e desconfiança. Tirou da caixa um par de botas pretas, simples, mas novas. Passou a mão sobre o couro e sorriu, involuntariamente. Depois guardou de volta, prometendo a si mesma usar apenas quando precisasse.
No fim do expediente, enquanto limpava o escritório, ouviu a voz dele. Serviram-se do café? Não, senhor. Pode fazer um para mim, por favor? Ela assentiu, preparou a bebida e levou até a mesa. Carlos fechou o laptop. Ontem fiquei pensando no que você disse, que mora longe. Deve ser cansativo. É, mas a gente se acostuma. Tem filho? Tenho. O Lucas, 6 anos. E o pai? Ana respirou fundo. Foi embora quando o menino tinha 2. Sinto muito. Não precisa. O silêncio se alongou, mas não era desconfortável. Seu filho deve ter orgulho de você, disse ele por fim. Ana apenas sorriu e saiu, o coração acelerado, sem entender bem. Por quê? No caminho de volta, olhou pela janela do ônibus e viu o reflexo do próprio rosto cansado, mas diferente. Talvez o mundo não mudasse, pensou, mas algumas pessoas apareciam no momento certo, menos como se a vida, mesmo silenciosa, tentasse oferecer um respiro entre as batalhas diárias. E, sem perceber, um fio invisível começava a ligar 2 existências distantes: a mulher que limpava o chão dos outros e o homem que nunca aprendera a olhar o próprio chão. Nos dias seguintes, Ana manteve a rotina habitual, mas algo nela havia mudado. Não era o par de botas novas guardado na caixa sob a cama, nem o bilhete que relia em silêncio antes de dormir. Era um pensamento insistente que surgia, quando menos esperava, o olhar de Carlos. Sereno e atento, diferente de todos os olhares apressados que cruzavam seu caminho. No sábado, ela acordou antes do amanhecer. Arrumou a casa, lavou roupa e fez panquecas para Lucas. O menino brincava no chão com carrinhos de plástico, e o riso dele preenchia o pequeno apartamento. Mãe, posso ir com a senhora na segunda, quando for trabalhar? Ana riu. Lá não é lugar para criança, meu amor. É longe, cheio de gente importante. Mas eu fico quietinho. Eu sei, mas o chefe não ia gostar. Ele fingiu um bico e logo voltou a brincar. Ana o observava e pensava em como aquele sorriso era sua força. Na segunda-feira, o céu de São Paulo amanheceu cinza e abafado. Ana vestiu o uniforme azul claro e calçou as botas novas pela primeira vez. Pareciam feitas sob medida mácias e firmes. Ao chegar ao condomínio, cumprimentou o porteiro e subiu. Quando entrou no apartamento, encontrou Carlos na varanda. Ao telefone, ele acenou com a cabeça, indicando bom dia, e continuou a conversa. Ana começou o serviço em silêncio. Enquanto passava o pano na sala, percebeu um envelope sobre o balcão da cozinha. Por curiosidade involuntária, leu o nome no destinatário: Fundação Carlos Mendes, Projeto Luz Urbana. Reconheceu o logotipo de uma instituição de caridade que vira na televisão. Não sabia que ele tinha envolvimento com isso. Carlos desligou o telefone e notou o olhar dela. É um projeto de moradia que estamos financiando, explicou, como se adivinhasse a pergunta. Casas populares? Sim, mas tudo anda devagar demais. Ana, tímida, respondeu. É difícil mesmo. Eu moro num conjunto parecido. Quando chove forte, ao ouvir ao you, ele a fitou por um momento, como se as palavras dela dessem forma concreta ao que até então era apenas estatística. Você poderia me contar mais sobre isso algum dia? Ana hesitou, depois assentiu com um sorriso discreto. Ao longo da semana, pequenos gestos começaram a quebrar a distância entre patrão e funcionária. Carlos passou a chegar mais cedo, quando sabia que ela estaria ali. Às vezes levava café extra e deixava uma xícara para ela. Certa manhã, encontrou-a cantando baixinho enquanto limpava a cozinha. Essa música é antiga, comentou ele. Meu pai ouvia quando eu era criança. É do tempo da minha mãe também, respondeu Ana, sem parar o movimento do pano. Ela dizia que cantar espanta o cansaço. Funciona? Esse vezes, sorriu. Carlos riu de leve, percebendo o quanto aquele som simples tornava a casa menos fria. Na sexta-feira, uma tempestade surpreendeu a cidade no fim da tarde. O trânsito travou e Carlos acabou chegando em casa no mesmo horário em que Ana se preparava para sair. Não vai pegar o ônibus agora? Vai? Perguntou ele, olhando a cortina de água pela janela.
Tem que ir. Senão perco o último. Espere, vou te dar uma carona. Não precisa, senhor, eu insisto. O tom não era de ordem, mas de preocupação genuína. Ana respirou fundo e aceitou. No carro, o som da chuva preenchia o silêncio. Quantos anos tem o Lucas? Perguntou ele de repente. 6. Tá aprendendo a ler. Ele deve sentir falta de você durante o dia. Sente, mas entende. Diz que quando crescer vai me dar uma casa grande, para eu não precisar trabalhar tanto. Carlos sorriu. Talvez ele consiga se puxar a mim, vai ser teimoso o suficiente. Quando o carro chegou ao bairro Simples, Ana pediu para descer na esquina. Aqui está ótimo. Posso levá-la até a porta. Não precisa. Não quero que vejam um carrão desses na rua. Vão pensar besteira. Ele entendeu e não insistiu. Antes que ela saísse, disse apenas: Ana, você é diferente. Ela franziu o senho. Diferente como? Não finge ser o que não é. Isso é raro. Ela desviou o olhar, sem saber o que responder. Boa noite, senhor. Boa noite, Ana. Nos dias seguintes, Carlos tentava se concentrar no trabalho, mas a lembrança daquela mulher voltava com frequência. Enquanto assinava documentos, via a imagem dela sorrindo, com o rosto iluminado pela luz da cozinha. Começou a perceber detalhes que antes ignorava. O silêncio da própria casa, o eco dos passos, a ausência de vozes verdadeiras. Certa noite, abriu o computador e pesquisou discretamente conjunto habitacional Capão Redondo. As imagens mostravam ruas estreitas, casas coloridas, crianças brincando sob fios elétricos emaranhados. Ficou olhando a tela por longos minutos, como se quisesse entender o mundo de Ana. Na semana seguinte, ela notou que ele parecia mais calado do que o habitual. Tudo bem, senhor? Perguntou o seu cansado. Trabalhar demais faz mal. Ele ergueu o olhar, surpreso com a franqueza. Você fala como minha avó, ela devia ser. Sábia, morreu há 10 anos. Sinto muito. Foi a única pessoa que me dizia as verdades sem medo. É por isso que o senhor parece não gostar de ouvir. Carlos riu, genuinamente. Talvez, na sexta, ao final do expediente, ele ofereceu novamente uma carona. Desta vez, Ana não recusou. No caminho, a conversa fluiu com naturalidade. E o Lucas? Como vai? Bem, teve febre ontem, mas já passou. Levar ao médico? Não, só dei remédio e fiz chá. Ir ao posto é uma novela. Posso ajudar com isso? Tenho amigos médicos? Não precisa, senhor. A gente se vira. Ele respeitou o silêncio que se seguiu, mas ao deixá-la no mesmo ponto, tirou do banco de trás uma sacola. Pra ele. Ana olhou o embrulho. O que é isso? É uns livros infantis que estavam sobrando na fundação. Achei que ele ia gostar. Não devia se incomodar. Não é incômodo. Ela pegou a sacola com cuidado. Obrigada. Ele vai adorar. Naquela noite, Lucas abriu os olhos de espanto ao ver o conteúdo. Livros coloridos. Alguns com figuras, outros com letras grandes. Mãe, tem história de dinossauro. Sim. Ele pulava de alegria. Quem deu? Um amigo da mamãe. Então, ele é legal. Ana sorriu, escondendo o desconforto de não saber explicar a origem do presente. Enquanto isso, Carlos jantava sozinho, diante da enorme janela panorâmica. O vinho caro parecia sem gosto. Pegou o celular, abriu a agenda e, por impulso, escreveu uma mensagem. Ana, espero que o Lucas goste dos livros. Boa noite. Demorou alguns minutos até que o telefone vibrasse. Ele adorou. Obrigada. Boa noite, senhor. Carlos releu várias vezes, detendo-se no tom simples e educado da resposta.
pela primeira vez em muito tempo. Sentiu vontade de continuar uma conversa que não envolvia negócios. No sábado, Ana recebeu uma ligação inesperada. Dona Ana, aqui é da Fundação Luz Urbana. O senhor Carlos Mendes pediu seu contato. Gostaríamos que a senhora viesse conversar sobre o projeto de habitação popular. Ela ficou muda por um instante. Mas eu só limpo a casa. Justamente o senhor acha importante ouvir quem vive essa realidade. Aceitou, meio sem acreditar. Na segunda-feira seguinte, vestiu a melhor roupa que tinha e foi até o endereço indicado, um prédio moderno no centro. Foi recebida por uma secretária sorridente e levada a uma sala de reuniões. Carlos a aguardava, sem terno, apenas com camisa clara. Fico feliz que tenha vindo, disse ele. Quero que me conte como é viver num lugar onde o projeto pode ajudar. Preciso de alguém que fale com a verdade, não com números. Ana, ainda tímida, descreveu a rotina do bairro, as enchentes, os vizinhos solidários, as dificuldades do transporte. Ele ouvia em silêncio, tomando notas. Quando ela terminou, disse: Você não imagina o quanto isso ajuda. Nenhum relatório substitui o que acabou de dizer. Eu só falei o que é real, e é exatamente isso que falta aqui. Depois da reunião, ele a acompanhou até a porta. Se quiser, posso levá-la de volta. Não precisa, pega o metrô. Então, pelo menos, aceite um almoço. Senhor, por favor, é só um almoço. Hesitou e acabou aceitando. Foram um restaurante simples, mas elegante. Ana se sentia deslocada entre as mesas alinhadas e o som de talheres de prata. Carlos percebeu e tentou aliviar o clima. Não se preocupe, aqui ninguém é tão importante quanto parece. Ela riu, relaxando um pouco. Conversaram sobre tudo: infância, sonhos, o medo de não dar conta. Quando saíramos, o sol voltava a aparecer entre as nuvens. Obrigada pelo almoço, disse ela. Obrigada pela conversa, respondeu ele. Naquele dia, algo mudou entre os dois. Não era romance ainda, mas um reconhecimento silencioso de que compartilhavam a mesma solidão de formas diferentes. Ela, lutando para sobreviver, ele tentando lembrar por que valia a pena viver. Naquela noite, Ana demorou a dormir. As palavras de Carlos voltavam à sua mente como um eco suave. Obrigada pela conversa. Era estranho ouvir gratidão de alguém como ele. A maioria das pessoas ricas que conhecera mal notava sua presença, mas ele a olhava como se suas opiniões tivessem peso. Olhou para Lucas, adormecido ao seu lado, e pensou em como a vida às vezes abria brechas improváveis. No dia seguinte, ao chegar ao apartamento do Morumbi, encontrou Carlos diferente. Parecia mais leve. Ana, preciso te mostrar uma coisa, disse, apontando para o tablet sobre a mesa. É o projeto revisado da Fundação. Incluímos ideias que você mencionou, áreas comuns para as crianças e passagens cobertas contra a chuva. Ana observou as imagens, emocionada. Ficou lindo, senhor. Foi você quem inspirou isso. Ela sorriu, tímida. Só contei o que vivo, e isso vale mais que qualquer consultoria. Nos dias que seguiram, a presença de Ana tornou-se algo mais que rotina na vida de Carlos. Ele começou a reparar no horário em que ela chegava, no som dos passos pela casa, na maneira como deixava um perfume discreto de sabão e café por onde passava. Certa manhã, enquanto ela limpava a varanda, o celular dela tocou. Oi, dona Rosa, tudo bem? Não acredito, mas ele está bem? A expressão dela mudou. Carlos percebeu. Problemas? Meu filho caiu na escola, bateu o joelho, mas já está em casa. Quer ir até lá? Não posso, senhor. Ainda tenho 2 apartamentos para limpar. Depois deste, eu levo você. Os outros podem esperar. Ana hesitou, mas o olhar firme dele a convenceu. No carro, o silêncio era pesado. Desculpe incomodar o senhor. Não é incômodo. Criança é prioridade. Quando chegaram ao bairro, Lucas já estava na calçada, com um curativo no joelho e um sorriso ao ver a mãe.
Tá tudo bem, mãe. Não doeu tanto assim. Ana se abaixou e o abraçou forte. Não me assusta desse jeito. Carlos observava a cena à distância, tocado. Esse é o famoso Lucas? Perguntou, aproximando-se. O menino o encarou com curiosidade. Você é o chefe da minha mãe? Mais ou menos, você é rico? Carlos riu um pouco. Pouco. Então pode me emprestar dinheiro para comprar uma bola nova? Ana corou. Lucas, tudo bem, respondeu Carlos, ainda sorrindo. Prometo pensar no seu pedido. De volta ao carro, Ana pediu desculpas pela ousadia do filho. Ele é esperto, disse Carlos, e sincero. Duas qualidades raras. Às vezes, sinceridade demais dá problema. Às vezes, resolve. O olhar dos dois se cruzou por um instante longo demais. Nas semanas seguintes, o convívio entre eles ganhou naturalidade. Carlos passou a convida lá ocasionalmente para reuniões da fundação, alegando que precisava da voz de quem vive a realidade. Ana participava com timidez, mas suas ideias sempre surpreendiam. O Senhor devia ouvir mais as mulheres das comunidades, dizia. Elas sabem que precisa mudar. Carlos anotava tudo. Depois de uma dessas reuniões, ofereceu-se para levá-la até o metrô. Sabe que pode me chamar de Carlos, certo? Prefiro manter o costume. Me sinto mais à vontade assim. Como quiser, dona Ana. Riram juntos. Certa tarde, uma tempestade elétrica deixou parte da cidade sem luz. Ana estava terminando o serviço quando o apartamento mergulhou na penumbra. Quebrou o gerador, comentou Carlos, acendendo uma lanterna. Quer esperar a chuva passar antes de ir? Se eu esperar, perco o ônibus. Então fica até melhorar. Faço um café. Ela aceitou. Sentaram-se na cozinha, à luz suave da lanterna. O som da chuva nos vidros parecia mais alto naquele silêncio. Faz quanto tempo que trabalha como diarista? Uns 8 anos. Comecei quando o Lucas era bebê e nunca pensou em mudar. Penso todo dia, mas mudar custa caro. Se tivesse oportunidade, estudaria? Claro, sempre gostei de livros. Ele a olhou de novo, percebendo uma determinação serena ali. Talvez eu possa ajudar. Não, senhor, não quero caridade. Não é caridade. É investimento em alguém que merece. Ana desviou o olhar, o coração acelerado. A luz voltou, quebrando o encanto do momento. Obrigada pelo café, obrigada pela companhia. Ela saiu rápido, tentando entender o que começava a sentir. Nos dias seguintes, Carlos também parecia diferente. O mundo dos negócios, antes dominado por reuniões e cifras, agora lhe parecia menor. Pensava em Ana nas horas vagas, nas palavras dela, na força tranquila com que enfrentava tudo. Um dia, confidenciou ao amigo e sócio, conheci uma pessoa que me faz ver as coisas de outro jeito. O amigo riu. Uma mulher? Sim. Então cuidado, porque essas que te mudam também te desmontam. Carlos apenas sorriu, sem responder quanto isso no pequeno apartamento. Ana dobrava o uniforme e pensava nele. Sabia que um abismo social o separava, mas havia algo mais forte que o medo. O respeito mútuo, a sensação de que, pela primeira vez, alguém a via como mulher, não apenas como empregada. Ao deitar-se, ouviu o barulho distante da chuva e sussurrou para si mesma. Não sei o que vai ser disso, mas que Deus me guie. O tempo passou e o vínculo entre Ana e Carlos se tornou um fio silencioso que ambos fingiam não notar. As manhãs no apartamento eram diferentes. O ar parecia menos frio, as horas passavam mais rápido. Carlos descobria pequenos detalhes sobre ela, menos o modo como amarrava o cabelo quando se concentrava, o hábito de falar sozinha ao limpar, a delicadeza com que ajeitava objetos alheios como se pertencessem a ela. Ana, por sua vez, tentava manter distância, mas o olhar dele a desarmava. Um dia, ao chegar, encontrou-o na cozinha, de camisa dobrada até os cotovelos, tentando fazer café. Senhor, vai acabar queimando isso. Ele riu. Já queima, olha só. Deixa que eu faço. Gosto de aprender. E eu gosto de café que presta. O riso dos dois ecoou. Natural,
como se a casa tivesse finalmente acordado. Mas a linha entre amizade e algo mais começou a se confundir. Numa tarde chuvosa, enquanto ela passava pano na varanda, Carlos a chamou. Ana, vem cá. Ela se aproximou, segurando o pano úmido. Que foi? Ele apontou para o horizonte. Olha a cidade. Parece outro lugar quando chove. Fica mais triste, eu acho. Ou mais sincera. Ficaram em silêncio, observando a névoa cobrindo os prédios. O som da chuva era quase hipnótico. Quando ela virou para sair, ele disse baixo. Fica mais bonita também. Ana parou, sem saber se fingia que não ouvira. O senhor devia descansar. Eu não consigo. Por quê? Porque penso demais. Sobre o quê? Sobre você. Ela o encarou, atônita. Senhor, não diga isso. Carlos, por favor. Tá bem. Ana, eu não planejei isso, mas acontece. E o que acontece? Eu comecei a me importar. Ela respirou fundo, o coração batendo rápido. O senhor é um homem bom, mas vive em outro mundo. Eu sou só uma mulher tentando pagar o aluguel. Não diga só. Você é a pessoa mais honesta que conheço. E honestidade não paga escola para o meu filho, mas muda o jeito que o mundo gira. O senhor fala bonito, mas não entende o que é pegar 3 ônibus por dia. Talvez eu queira entender. E para quê? Para não me sentir tão vazio. As palavras ficaram suspensas entre eles, pesadas. Ana abaixou o olhar. Não posso, porque não quer, porque não devo. E saiu apressada, antes que a emoção traísse a razão. Nos dias seguintes, a tensão era palpável. Carlos tentava agir normalmente, mas o ar entre eles carregava algo não dito. Ana evitava os olhos dele, falava apenas o necessário. Mesmo assim, ele reparava no modo como ela respirava fundo antes de cada resposta. Uma tarde, deixou sobre a bancada um envelope. Dentro, uma carta simples. Não quero te confundir. Só quero que saiba que desde que entrou na minha vida, as coisas voltaram a ter cor. Carlos. Ana leu e guardou no bolso sem dizer nada. Naquela noite, em casa, abriu novamente a carta e chorou. Não era por amor ainda, mas por algo que fazia muito tempo não sentia ser vista. No dia seguinte, Carlos não estava, viajava a trabalho, o apartamento parecia diferente, vazio. Ana limpava mecanicamente, tentando não pensar. No meio do serviço, o celular vibrou, uma mensagem dele. Pensei em vocês. Como tá o Lucas? Ela respondeu rápido demais. Tá bem, perguntou do senhor. Espero com Reclo melhor quando voltar. Ele vai gostar. Sorriu sozinha, percebendo o quanto esperava por mensagens que não devia esperar. 2 dias depois, Carlos retornou. Trouxe uma pequena caixa. É pro Lucas. Um livro novo. Ana sorriu, sem esconder o brilho nos olhos. Ele vai amar. E você? Eu? Merece algo também. Não precisa. Mas quero. Abriu a caixa. Um colar simples, com um pingente em forma de estrela. Representa alguém que brilha mesmo cercado de escuridão. Ana ficou muda. Não posso aceitar. Por quê? Porque me faz sonhar. E isso é ruim? Para quem acorda todo dia às 5, é perigoso. Então guarda, pelo menos. Ela fechou a caixa e segurou contra o peito. Obrigada. Naquela noite, Ana colocou o colar por um instante diante do espelho rachado e depois o tirou. Sabia que o mundo não perdoava cruzamentos improváveis, mas algo dentro dela já tinha mudado menos, como se a vida tivesse soprado esperança onde só havia sobrevivência. Quanto. Isso, Carlos, sozinho em casa, caminhava de um lado a outro. Sentia-se dividido entre o homem que construíra um império e o homem que apenas queria uma conversa sincera ao fim do dia. Pegou o telefone, mas não ligou. Deitou-se e pensou no olhar dela, firme, lúcido, real. E dormiu com a sensação de que, pela primeira vez, o silêncio não era vazio, mas espera.
As semanas seguintes foram um delicado jogo de equilíbrio. Ana e Carlos tentavam fingir que nada havia mudado, mas cada encontro, cada palavra trocada trazia uma tensão silenciosa. Havia olhares que duravam tempo demais, pausas que diziam o que a boca não ousava. Ana seguia com seu trabalho, firme, mas sentia o coração acelerar toda vez que ouvia o som da porta se abrindo e a voz dele cumprimentando. Bom dia, Ana. Bom dia. Senhor, às vezes ele se demorava na cozinha, fingindo ler algo no celular só para ouvir o som dos talheres sendo guardados. Ou o modo como ela cantarolava distraída certa manhã. Enquanto passava roupa, Ana recebeu uma ligação. Mãe, o Lucas está com febre, disse a voz da vizinha. O coração dela disparou. Te indo. Sem pensar, deixou o ferro sobre a tábua e pegou a bolsa. Carlos saía do quarto, de terno, e percebeu o desespero no rosto dela. Que houve? Meu filho está doente. Preciso ir agora. Quer que eu leve você? Não precisa. Vai demorar mais de 1 hora de ônibus. Entra no carro. Por favor. Ana hesitou apenas um instante. Antes de aceitar, no caminho, ele acelerava pelas avenidas, desviando do trânsito pesado. Vai ficar tudo bem, dizia, tentando tranquilizá-la. Quando chegaram, Lucas estava deitado, suando. Ana correu até ele, tirou a temperatura, tento sorrir. Vai passar, meu amor? Carlos ficou à porta, observando. O quarto era pequeno, mas cheio de desenhos coloridos e livros empilhados. Posso trazer um médico, sugeriu. Não, senhor. O posto já abre daqui a pouco? Mas pode demorar. Mesmo assim, é o que dá para fazer. Havia firmeza na voz dela. Ele entendeu e respeitou. Ficou em silêncio, apenas observando o cuidado com que ela trocava o lençol e colocava uma toalha fria na testa do menino. Era como assistir a uma força bruta se manifestar em forma de ternura. Horas depois, quando Lucas já dormia, Ana o acompanhou até a porta. Obrigada, senhor. Não precisa agradecer. Preciso, sim. Ninguém nunca faz nada por nós sem esperar algo em troca. E se eu só quisesse estar por perto? Ela desviou o olhar. Então, o senhor vai se machucar. Já me machuquei antes. E ainda estou aqui. Ana suspirou. Não quero ser parte de mais uma ferida sua. E se for a cura? Curas não vêm de gente como eu, senhor. Ele ia responder, mas ela fechou a porta devagar. Nos dias seguintes, Carlos tentou manter distância, mas a ausência dela parecia preencher todos os espaços. O apartamento voltou a ser frio, silencioso. Uma manhã, não resistiu e mandou mensagem. Como está o Lucas? A resposta veio curta. Melhor. Obrigada. Ele digitou outra pergunta, apagou, escreveu de novo. Sinto falta de vocês aqui. Espero. A resposta demorou minutos que pareceram horas. O senhor é bom, mas precisamos de limites. Eu trabalho pro senhor. Ele largou o celular e ficou olhando pela janela, o coração apertado. Do outro lado da cidade, Ana também sentia a falta dele. Mas cada vez que o pensamento se aproximava demais, ela lembrava do aluguel, das contas, da realidade que não perdoava ilusões. Uma noite, ao arrumar o colar de estrela, decidiu devolvê-lo. No dia seguinte, ao chegar ao apartamento, deixou a caixinha sobre o balcão. Carlos notou assim que entrou. Que é isso? E-C-E-C-U. Não posso ficar? Por quê? Porque eu me esqueço do meu lugar quando olho para ele. E qual é o seu lugar, Ana? De quem limpa o chão onde o Senhor pisa. Não diga isso. É verdade. Para mim, não. Mas para o mundo, sim. O silêncio entre eles era denso. Ele deu um passo à frente, ela um para trás. Ana, eu não quero te perder. O Senhor nunca me teve. Então, me deixa tentar. Não posso. Porque tem medo? Porque tenho juízo. Juízo demais
sufoca e falta de juízo destrói. Ficaram se olhando por um instante que pareceu infinito. Ela pegou o balde e a bolsa, as mãos tremendo. Preciso ir. E saiu, deixando o eco da porta no ar. Carlos ficou parado, olhando a pequena caixa sobre o balcão. Sentia-se vazio, mas ao mesmo tempo vivo. Nunca ninguém o havia confrontado com tanta verdade. Abriu o laptop, tentou trabalhar, mas as linhas dançavam diante dos olhos. Pegou o celular, escreveu uma mensagem, apagou, ligou o som da sala e deixou uma música antiga tocar, uma daquelas que ela costumava cantar enquanto limpava. Pela primeira vez, a solidão lhe pareceu castigo. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. O colar ausente deixava uma sensação estranha, como se tivesse devolvido algo mais que um presente. Lucas, curioso, perguntou: Mãe, cadê a estrela? Guardei. Mas por quê? Porque às vezes a gente precisa deixar brilhar de longe. Ele não entendeu, apenas abraçou a mãe Enequante. Isso Carlos olhava pela janela da cobertura, observando as luzes de São Paulo como se buscasse um ponto que o ligasse a ela. Pela primeira vez, pensou seriamente em mudar algo na própria vida, não por culpa, mas por necessidade de ser alguém melhor. Pegou o tablet, abriu o projeto da fundação e adicionou uma nota: falar com Ana sobre novas ideias de moradia. Ela entende o que é viver, eu só finjo. E, assim, sem perceber, o que começou como um encontro improvável já se tornava uma mudança irreversível. Ela tentando se proteger de um mundo que nunca a perdoou por sonhar. Ele disposto a aprender a amar, sem possuir. As semanas seguintes trouxeram um silêncio incômodo. Ana continuava o trabalho, mas evitava qualquer contato além do necessário. Carlos respeitava, embora cada palavra não dita o consumisse por dentro. A casa parecia novamente como antes, organizada, fria e sem alma. Um dia, durante uma reunião na fundação, um dos arquitetos comentou: precisamos visitar o terreno em Itaquera para ajustar o projeto. Carlos assentiu: quero que a Ana vá conosco. O homem arqueou as sobrancelhas. A diarista, a mulher que conhece o que vocês estão tentando construir, respondeu firme. 2 dias depois, encontraram-se cedo na entrada do condomínio. Tem certeza que quer que eu vá, senhor? Absoluta. O carro seguiu pela cidade ainda acordando, cruzando avenidas largas e bairros humildes. No trajeto, Ana mantinha as mãos sobre o colo, tensa. Por quê? Eu? Pergunto. Porque você fala o, que ninguém aqui tem coragem de dizer. E se eu disser algo que o senhor não gosta, melhor ainda. Ele sorriu, e ela não conseguiu conter um leve riso. No terreno, a equipe discutia medições, planilhas, maquetes. Ana olhava ao redor, o barro, as crianças brincando descalças, as mães varrendo as calçadas. É aqui que vai nascer o projeto? Pergunto. Sim, disse Carlos. O que acha? Acho bonito no papel, mas aqui a realidade é outra. Se não fizerem calçadas boas, quando chover vai virar lama. E as casas precisam ter muro alto, porque à noite o medo anda solto. Os engenheiros se entreolharam, mas Carlos anotava tudo. Mais alguma coisa? Dem sim. Bota escola por perto. Criança sem estudar vira estatística. Ele a olhou com admiração. Você devia estar no meu lugar. Deus me livre, é responsabilidade demais. Enquanto a reunião terminava, começou a chover. Carlos abriu o guarda-chuva e estendeu para ela. Vem, pode se molhar. Prefiro dividir. Caminharam juntos até o carro, em silêncio. O barulho da chuva no vidro preenchia o vazio entre eles. Senti falta de conversar com você, disse ele. Por fim, Ana olhou pela janela. Conversar é fácil, Carlos. Difícil é o que vem depois.
E o que vem depois? Expectativa. E se eu só quiser estar presente, sem prometer nada? Ninguém faz isso, nem os ricos. Talvez eu queira ser o primeiro. Naquele dia, ao deixá-la no ponto, ele disse apenas obrigado por ir, obrigado por ouvir. Quando ela desceu, ele ficou observando pelo espelho, até perdê-la de vista menos, e sentiu que, de algum modo, precisava dela para continuar sendo humano. Na semana seguinte, Ana foi chamada na fundação novamente. Quando Tego encontrou Carlos com expressão cansada. A imprensa está criticando o projeto, disse ele. Dizem que é marketing e não para mim. Então prova. Como? Aparece lá sem câmera, sem terno, sem carro, fala com o povo de verdade. Ele ficou em silêncio, pensativo. Você viria comigo? Se for para ver verdade, vou. No sábado, Carlos apareceu no Capão Redondo de calça simples e camiseta. Ana quase não o reconheceu. Caminharam juntos pelas ruas estreitas, cumprimentando vizinhos e crianças. Lucas correu até ele. Oi, tio Carlos. Oi, campeão. Quer ver meu desenho? Claro, o menino mostrou orgulhoso um caderno cheio de traços coloridos. Isso é uma casa, explicou. Tem janela grande para entrar o sol e varanda para a mamãe descansar. Carlos engoliu em seco. Tá perfeita! Ana observava emocionada. Quando se despediram, o sol já se punha sobre os telhados. Nunca pensei que um dia veria você aqui, disse ela. Nem mas acho que precisava ver o mundo com seus olhos. E gostou do que viu. Gostei do que senti. E o que foi? Esperança. Nos dias seguintes, a história da visita vazou. Um repórter fotografou Carlos na comunidade e a notícia se espalhou. Milionário visita bairro pobre e houve moradores. Ele ficou furioso. Transformaram tudo em espetáculo. O senhor esperava o quê? Disse Ana ao encontrá-lo. Eles não sabem que existe sinceridade sem câmeras. E você acha que ainda vale tentar? Se desistir, aí sim eles vencem. Carlos respirou fundo. Você sempre tem razão, não é? Não, só aprendi a sobreviver. E eu ainda estou aprendendo. Naquela noite, ele ligou para ela pela primeira vez. Desculpe incomodar. Não está incomodando. Só queria ouvir sua voz. Houve um silêncio. Tá ouvindo agora? Boa noite, Ana. Boa noite, Carlos. E desligaram, ambos sorrindo no escuro. Os dias voltaram a correr, mas já nada era o mesmo. O projeto avançava e Carlos passou a delegar parte das decisões a Ana. Confio mais em quem vive a realidade do que em quem só lê relatórios, disse-a. Ela protestava, mas aceitava. O respeito entre eles crescia e junto vinha algo mais, profundo e contido. Certa tarde ele lhe entregou um crachá. Coordenadora comunitária. Acho que o cargo combina com você. Isso é sério? Muito. Não sei se ser coordenadora. Você já é, só não tem o título. Ana segurou o crachá com as mãos trêmulas. Obrigada, Carlos. Não precisa agradecer. Só promete que vai continuar sendo quem é. É o que sei fazer de melhor. Quando voltou para casa, Lucas correu até ela. Mãe, que é isso? Um crachá novo. Quer dizer que você virou chefe? Mais ou menos. Então posso dizer que minha mãe manda nos ricos? Ana riu alto pela primeira vez em muito tempo. Diz o que quiser, meu amor. E o abraço que deram naquele instante foi leve como quem, enfim, começa a acreditar que o impossível pode ser apenas o começo. Os meses passaram e o projeto da fundação se tornou realidade. As primeiras casas começaram a ser erguidas e Ana, agora com seu crachá de coordenadora, caminhava entre os trabalhadores com um misto de orgulho e incredulidade. Carlos aparecia com frequência sempre discreto, observando o progresso ao lado dela. Parece que deu certo, disse um dia, enquanto o sol dourava as paredes recém-pintadas.
Ainda falta muito, respondeu ela, sorrindo. Mas já é mais do que eu sonhei e mais do que eu merecia. Não fala assim. É verdade. Você me ensinou a olhar para as pessoas, não para os números. E o que viu, boc, 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 boc. A vida deles se entrelaçava em gestos pequenos. Um café dividido, uma conversa longa no fim do expediente, o olhar cúmplice quando algo dava certo. Mas o mundo lá fora nem sempre entendia. Alguns funcionários começaram a comentar, outros cochichavam sobre o milionário e a diarista. Ana ouvia calada, tentando manter o foco. Um dia, uma repórter abordou no canteiro de obras. É verdade que o Sr. Carlos Mendes mantém um envolvimento pessoal com você? Ana se calou por alguns segundos antes de responder. O que existe aqui é trabalho e respeito. O resto é invenção. Carlos ficou sabendo e foi procurá-la. Sinto muito por isso. Não precisa... Já me acostumei a ser falada, mas não devia ser assim. A vida nunca é do jeito que devia. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Investidores começaram a questionar a imagem pública do projeto. Um deles chegou a sugerir que Carlos se afastasse por um tempo. As pessoas adoram escândalos, disse o assessor. Melhor evitar ruído. Naquela noite, Carlos dirigiu até o bairro de Ana sem avisar. Estava chovendo. Quando ela abriu a porta, surpresa, ele disse: "Tô cansado de esconder o que é verdadeiro. O senhor devia estar descansando. Quero falar com você." "Carlos, isso vai complicar tudo. Deixa o resto para depois." "E se depois não vier? Então, pelo menos, não me arrependo." Entrou. O apartamento era pequeno, aquecido pelo cheiro de sopa e o riso de Lucas. "Oi, tio Carlos," gritou o menino, correndo para abraçá-lo. "Oi, campeão." Sentaram-se à mesa. Os três comeram juntos pela primeira vez, como uma família improvisada. Ana observava aquele homem tão fora de lugar entre suas panelas velhas e copos diferentes, mas que parecia caber ali melhor do que em qualquer cobertura de luxo. Quando Lucas dormiu, ela e Carlos ficaram em silêncio. "Sabe, o que mais me assusta," disse ela, "que tudo isso acabe e eu volte a ser invisível. Eu nunca mais vou deixar você ser invisível. Não promete o que o mundo não deixa cumprir. Então eu mudo o mundo." Carlos, ele segurou a mão dela e por um instante o tempo parou. No dia seguinte, as manchetes estavam em todos os sites. Milionário é visto em casa de ex-diarista. A fundação entrou em crise. Reuniões de emergência foram convocadas. "Isso vai manchar tudo," disse o advogado. Carlos ouviu em silêncio e respondeu: "Não me importo, mas os doadores vão recuar. Então fico com quem acredita." E saiu, ligou para Ana. A tempestade começou. "Eu vi. Se quiser, posso afastar seu nome de tudo." "Não precisa. Eu não me escondo. É por isso que te admiro." Nos dias seguintes, a cidade parecia menor. Paparazzi rondavam a fundação. Vizinhos cochichavam, mas Ana seguia trabalhando. Um sábado, Carlos apareceu no canteiro de obras sem escolta, vestindo calça jeans e camiseta simples. Subiu num dos andaimes e começou a ajudar a pintar uma das paredes. "Senhor, não devia estar fazendo isso," disse um operário. "Hoje não sou senhor de ninguém," respondeu, rindo. Ana o viu e balançou a cabeça, entre divertida e preocupada. "Você enlouqueceu. Talvez, mas estou feliz. Vai sujar a roupa se lava o coração." Nem sempre o gesto dele correu às redes. Desta vez, não como escândalo, mas como símbolo. A manchete mudou. Empresário pinta casas com moradores em projeto social. Que era rumor, virou respeito. Dias depois, a imprensa o entrevistou e ele disse diante das câmeras: "Conheci pessoas que me ensinaram mais do que qualquer escola. A Ana é uma delas." Ela me lembrou que dignidade não depende de endereço. Depois da entrevista, procurou Ana. Agora o mundo sabe. "E
O que vai fazer? Seguir em frente com você se quiser. E se eu disser que tenho medo, a gente caminha junto, devagar. Ela sorriu pela primeira vez sem hesitar. Meses depois, as primeiras famílias receberam as chaves das novas casas. Ana discursou, nervosa, diante da plateia. A gente achava que ninguém via o que faltava nas nossas ruas. Mas um dia, alguém ouviu. E quando alguém ouve de verdade, o resto começa a mudar. Carlos a observava com orgulho, sabendo que ela era a alma de tudo aquilo. Naquela noite, sentados no alto do morro, viram as luzes da cidade acenderem. Lembra quando você disse que a cidade fica mais sincera quando chove? Perguntou ela. Lembro, hoje ela está bonita sem precisar esconder nada. Ele pegou a mão dela. E você ainda brilha mais que todas essas luzes. Ana riu? Agora tá exagerando. Não, só finalmente aprendendo a dizer a verdade. Lucas correu até eles, apontando para o céu. Olá, M! Uma estrela cadente. Ana olhou e sorriu. Faz um pedido? Ele fechou os olhos e disse: quero que a gente nunca se separe. Carlos e Ana se entreolharam. E ela respondeu: então, o pedido já está realizado. E pois pela primeira vez, a vida deles não parecia dividida entre mundos. Era apenas uma, imperfeita, real, mas cheia de sentido.